Fala pessoal, professor Murilo aqui. Vamos falar então da equação da continuidade para regimes permanentes. Tá? Pessoal, em regimes permanentes, a gente viu ali anteriormente que a propriedade dos fluidos elas são invariáveis. Tá? Entretanto, ou melhor, com isso, a gente pode introduzir a seguinte ideia, Se ela é invariável, velocidade mantém-se a mesma, vazão mantém-se a mesma, a gente tem então como base que a quantidade de massa que nós temos sendo transferida pelo conduto ou transportada pelo conduto de fluido, vai ser a mesma em qualquer seção do nosso conduto de transporte. O que eu quero dizer? A massa, a vazão em massa na região 1, nessa região, vai ser igual à vazão em massa na nossa região 2. Ô professor, mas aqui tem uma área maior, aqui tem uma área menor. Não importa, O que vai estar acontecendo aqui, que a gente vai estar verificando, é que nessa região ela oferece muito menos trabalho para o fluido passar, já que a região é maior. Então, maior a região, maior facilidade para o fluido passar. Isso faz com que ele escoe em menor velocidade. Quando ele é afunilado, por exemplo, nessa situação, ele vai ter que, para manter essa vazão, ele vai ter que aumentar a sua velocidade, já que ele vai ter ali, de certa forma, uma dificuldade maior para estar passando nessa região. Então, a vazão mássica no ponto 1 vai ser igual à vazão mássica no ponto 2, já que as propriedades são invariáveis em um regime permanente. Então, ou seja, mesmo havendo convergências ou divergências no conduto, reduções bruscas ou mesmo ampliações bruscas, a vazão mássica ela é considerada constante. Como que se dá essa equação da continuidade, então? Por essa afirmação, a vazão mássica em 1 vai ser igual à vazão mássica em 2. Isso vai gerar para a gente uma constante em qualquer seção do conduto, que a gente chama de constante K, ou seja, um valor constante para todo ele. Se nós tomamos que os fluidos são compressíveis, o que é a questão do fluido ser compressível? Ele sofre compressão, ou expansão, seja térmica, por efeitos térmicos, ou seja por efeitos mecânicos. Quando a gente fala efeitos mecânicos, são efeitos de tensões de força, efeitos térmicos, variação de temperatura. Então, se eles são compressíveis, a propriedade de volume é alterada. Consequentemente, a gente viu que a massa específica do fluido também é alterada, assim como a sua viscosidade, e outras relações. Então, se o fluido ele é compressível, nós temos o seguinte: a vazão mássica em 1 é igual à vazão mássica em 2, então a gente tem que a massa específica na primeira seção vezes a velocidade 1 na primeira seção é igual à área 1 na primeira seção. Pessoal, mas como que a velocidade vai mudar? Lembra que a gente não está olhando para o mesmo ponto. Então você pode ter variação de velocidade no mesmo ponto, entre dois pontos. O que não ocorre é variação de velocidade neste ponto aqui, ao longo do tempo, e nem nesse ponto. Elas vão permanecer as mesmas. Então, ocorre variação de velocidade em trechos, em relação à distância, mas não naquele ponto ao longo do tempo, só lembrando disso. Então, nós temos que a massa específica no ponto 1 vezes a velocidade 1 vezes a área da seção 1 vai ser igual a massa específica na seção 2 vezes a velocidade na seção 2 vezes a área na seção 2, e isso vai ser igual a uma constante. Então note que você tem duas massas específicas exatamente considerando a hipótese de o fluido sofrer uma compressão ou mesmo uma dilatação. Então ocorreria aqui uma alteração na massa específica de um ponto para outro. Mesma coisa com a velocidade e a área da seção mudando. Então nós temos aqui um exemplo para falar sobre isso. Os gases são altamente compressíveis.
né, tanto por ações térmicas quanto mecânicas. Considere, então, que um duto de ventilação quadrado de aresta 20 centímetros escoa ar a 20 graus Celsius com densidade de 1,201 kg metro cúbico, tá? E a uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, nessa primeira seção, né, nós temos aqui ar a 20 graus Celsius com esta densidade e com essa velocidade. E no caso, ele traz aqui que o nosso tubo, né, ele é quadrado de aresta de 20 centímetros. Tá? A gente vai usar isso para o cálculo da área. Tá? Em dado momento, esse duto sofre uma redução brusca para 10 centímetros. Tá? Então ele tinha aresta de 20, passou a ter aresta de 10. A temperatura do ar reduz para 15 graus Celsius. Opa, variação de temperatura. Tá? Com a variação de temperatura, provavelmente ocorreu variação de pressão, né? Ou variação de volume, o volume do gás reduziu, tá? E isso fez com que a densidade dele aumentasse. Então ele está ocupando menos espaço com a mesma massa, então a densidade aumenta. E a densidade a 15 graus, né, desse ar passa a ser de 1,225 kg por metro cúbico. Então note que a densidade no ponto 1 é diferente do ponto da densidade no ponto 2, já que esse fluido sofreu aqui uma compressão, tá, por efeito térmico de variação de temperatura. Ele quer que a gente determine a velocidade de escoamento do ar após a redução do duto, ou seja, na seção 2. Tá? Então vamos fazer aqui algumas anotações rápidas, né? A área, tá? Vou colocar aqui área 1, a área da primeira seção, né? Ele diz que o nosso conduto, né, ele é um tubo de ventilação quadrado de aresta 20 centímetros. Tá? A área de um quadrado é L ao quadrado, né? Então nós teremos aqui que a nossa área ela vai ser de 20 ao quadrado, que vai gerar para nós então 400 centímetros quadrados. Tá? Vocês vão perceber que eu não vou me importar em colocar a unidade em metro, e eu vou explicar isso na hora que eu aplicar na equação da continuidade nesse caso. Tá? Muito bem, 400 centímetros quadrados. Tá? A da seção 2, a área da seção 2, ele diz que a aresta passa a ser de 10 centímetros. Então nós vamos ter L ao quadrado, que continua sendo um tubo quadrado, de 10 ao quadrado. Então nós teremos aqui 100 centímetros quadrados de área. Tá? Então o que nós temos? Vazão. Vazão mássica no ponto 1, na primeira seção, tem que ser igual a vazão em massa na segunda seção. Tá? Então nós teremos que a vazão, a massa específica no ponto 1, vezes a velocidade 1, tá? Vezes a área 1, ela vai ser igual, tá, a massa específica na 2, vezes a velocidade 2, vezes a área 2. Tá? Eu posso já vir aqui e jogar os valores, tá, e calcular. Ou, né, como eu já costumo fazer, é falar quem eu quero. Eu quero a velocidade na seção 2. Determine a velocidade de escoamento do ar após a redução, que é na seção 2. Tá? Então ele quer a velocidade na seção 2. Tá? Então a gente vai isolar essa velocidade. Tá? Eu vou fazer aqui. Então velocidade 2 vai ser igual a ρ1, né? Densidade no ponto 1, vezes a velocidade no ponto 1, vezes a área no ponto 1. Dividido, tá, por densidade no ponto 2 vezes a área no ponto 2. Tá? Por que vai dividido? Porque essas duas grandezas, a massa específica e a área, estão multiplicando a velocidade 2. Então, no momento de isolar, elas passam dividindo. Tá? Então, você vai ter aqui o ρ2 vezes a área 2. Agora eu vou comentar com vocês por que eu não me importei em fazer a medição em metros quadrados para a área. Tá? Como se trata de uma razão, tá, gente? Note que eu estou dividindo valores. Se esse valor estiver em metro quadrado e esse valor estiver em metro quadrado, as duas unidades vão se simplificar por causa da divisão. Tá?
Isso também vai acontecer se elas estiverem em centímetros quadrados. A razão vai ser a mesma, ou seja, a razão entre as áreas, tá? Sendo em metro ou sendo em centímetros quadrados, metros quadrados, centímetros quadrados, a razão é a mesma, tá? Já que elas são proporcionais, tá? Então, se eu tiver aqui em metro, centímetro quadrado e aqui em centímetro quadrado, as duas vão cancelar. Eu vou mostrar isso agora que eu vou jogar os valores, que eu vou jogar os valores com as unidades, ou seja, fazendo um dimensionamento, tá? Então, nós temos aqui, velocidade 2 vai ser igual massa específica no ponto 1, né? Então, 1,201, vou colocar a unidade aqui para a gente olhar, né? Quilograma por metro cúbico, tá? Vezes velocidade. Velocidade é de 2,0, vou colocar a unidade aqui na frente. Metro por segundo. Vezes a área. A área 400 centímetros quadrados. Coloquei aqui elas entre colchetes para indicar que é um cálculo dimensional, né? Precisa? Não, mas estou fazendo para compreensão, tá? Então vamos lá. Densidade 2, né? Densidade no segundo ponto, 1225, tá? Então 1225. A unidade, ela é quilograma por metro cúbico vezes a área 2, que é 100 centímetros quadrados. Tá? Então, note o que eu quis dizer quanto à questão de dimensionamento, né? Note que você tem a unidade quilograma por metro cúbico em cima e a unidade quilograma por metro cúbico embaixo. Tá? Então, essas unidades elas vão se cancelar. Tá? E isso torna essa razão um número puro. Tá? A mesma coisa acontece aqui, 400 centímetros cúbicos, eu tenho 400 centímetros quadrados, aqui eu tenho 100 centímetros quadrados, eu posso simplificar os 100 centímetros quadrados com 100 centímetros quadrados. Então, qual é a unidade que me sobra dessa conta? Metro por segundo, que é a unidade de velocidade. E isso mostra que ela realmente está dimensionada, ela traz a unidade de velocidade no sistema internacional sem problema algum. Tá? Então, normalmente, quando acontece essa relação, a gente pode estar aplicando simplificações, certo? Agora, se fosse um cálculo da vazão, né, mássica, daí provavelmente eu precisaria trazê-la em metro cúbico para ser condizente às outras unidades. Certo? Mas já que eu tenho uma comparação, bom, então nós temos aqui que a velocidade 2, ela vai ser dada por 1,0201, né, 1,201 vezes 2 vezes 400, poderia simplificar mais coisas aqui, tá? Dividido então por 1,225 vezes 100. Tá? Vamos pegar aqui a nossa calculadora, vamos jogar tudo nela. 1,201 vezes 2 vezes 400 dividido, abro parênteses, 1.225 vezes o 100, né? Lembrando que esse parênteses é exatamente para indicar para a calculadora que ela tem que tomar o valor do produto da parte de cima dividido pelo produto da parte de baixo, né? A calculadora ela é meio burrinha, tá, gente? Então a gente precisa deixar bem desenhadinho para ela, porque senão ela faz a conta e dá errado. Tá? Então a gente vai chegar aqui que a velocidade 2 é de 7,84 aproximadamente. Tá? Então 7,84, qual unidade? Metro por segundo. Tá? Temos aqui então a velocidade de escoamento no segundo ponto, né? Ou na segunda seção. Note que a velocidade no primeiro é 2. Né? A velocidade no segundo é de 7,84. Então você teve aqui praticamente, né, algumas vezes aí quase 3 vezes e meia, um pouquinho mais, né, de aumento na sua velocidade de escoamento devido à redução. Tá? Então essa redução força com que o fluido ele vá mais rapidamente.
Pessoal, isso explica, por exemplo, o que acontece quando você pega uma mangueira e você coloca o dedinho em cima no fluxo, né? Você fala, nossa, tá saindo com maior o quê? Velocidade. Então, esse maior velocidade é devido da redução do fluxo, né? E com essa redução do fluxo, você gera uma pressão aqui, né? Uma diferencial de pressão, que faz com que você gere uma maior velocidade de escoamento para compensar, né, essa redução. Não que você vai estar alterando a vazão diretamente se o regime for permanente, tá? Você vai estar alterando então a velocidade, compensando então essa redução. Tá? Pessoal, grande abraço, esse vídeo fica por aqui. No próximo vou trazer a equação da continuidade para fluidos incompressíveis. Então aguardo vocês e fui!